Isaías 43, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, não Isaías, mas o próprio Deus falando, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Abrindo um parênteses, essa palavra, essa profecia, Isaías está sendo levantado para profetizar para o povo de Israel. Hoje, nós somos considerados também, da mesma forma, descendente de Israel. Por Jesus Cristo e através do sangue de Jesus, somos colocados na condição de filho também de Abraão. E por isso, essa palavra aplica. Então, deixa eu parafrasear. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó igreja do Jardim América 2, e que te formou, igreja. Não tenha medo, porque eu te remi, e o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba, ou Sebar, para que você fosse meu. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Jesus, nós já temos ouvido a voz do Senhor aqui neste lugar. Nós temos adorado ao Senhor e louvado seja o nome do Senhor, porque à medida que nós adoramos o Senhor vai preenchendo o nosso coração com a sua presença. Mas a minha oração nesse momento é que o Senhor possa nos conduzir ao entendimento, ó Deus, concreto, prático, objetivo da sua palavra. Que possamos, ó Deus, entender a voz do Senhor, realmente sabendo que é o Senhor quem está falando aqui nesse instante, que no nosso coração não haja espaço para incredulidade nessa hora, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, cele a fé que o Senhor mesmo despertou nesse dia e nos fez nos mover a este lugar, nos condicionando, ó Deus, na sua palavra para uma verdade, ó Deus, para a revelação que vem do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse ambiente, ó Pai, e manifeste das grandezas que o Senhor já separou para esse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a epístola aos Hebreus, inclusive essa é uma das premissas, né? Ou um dos fundamentos que deu origem à reforma protestante. No capítulo de número 10, versículo 38, Lutero, inspirado por Deus, traz esse versículo à tona, dizendo que não era necessário fazer nada, porque nós somos salvos pela fé. E o versículo 38 de Hebreus 10 diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá. Seja responsivo nessa mensagem, essa noite, em nome de Jesus. Então, a fé, ela, além de nos conduzir à vida eterna, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, e é a fé, a ponte que vai nos condicionar a estar eternamente com o Senhor. Mas essa fé que a palavra do Senhor nos fala, além de nos dar o ápice da carreira cristã, que é a vida eterna, ela traz algumas respostas positivas ainda nessa vida, nossa vida, ainda nesse tempo. A fé que o Senhor mesmo despertou no nosso coração, ela nos permite viver coisas maiores em Deus, em termos materiais, em termos práticos ainda nesse tempo. É lógico que a gente deve refutar, e os irmãos são cônscios, né, de qual é a orientação do seu pastor aqui neste lugar em relação a isso, que nós não cremos em um evangelho antropocêntrico. A gente não crê em um evangelho humanista, que tem como a partida, né, o homem. Não, a nossa partida, o meio e toda a nossa vida se resume em Deus. Ele é o centro, Ele que está em todos os lugares e a nossa vida é para Ele. Não é Deus que se curva às nossas vontades pessoais, mas nós que nos curvamos às vontades, ou à vontade, porque é uma só, né, à vontade de Deus. Porém, em um sentido prático nas nossas vidas, a gente precisa carregar a informação que Deus tem bênçãos para ser revelada, Deus tem milagres para ser comunicados em nossas vidas, através de uma resposta da nossa fé, quando nós agimos de fé para com o nosso Deus. Inclusive, frente a essas pregações que hoje, né, tem muitas pessoas se levantado, né, que esses dias para trás, inclusive eu ouvi alguém dizendo isso, né, uma pregação, não vou citar o nome dele aqui, mas ele dizia o seguinte: você é o centro do coração de Deus. O cara foi até veemente criticado nisso. Eu entendi a mensagem que ele quis dizer. O propósito da crucificação
é para que eu e você fôssemos salvos, inclusive. Ele estava dizendo nesse sentido. Mas tem muitas pessoas que pegou isso para dizer como se nós fôssemos o centro da vontade de Deus. E ante a essa pregação humanista, antropocêntrica, a gente tem que carregar, inclusive, o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Eu queria te chamar a atenção para isso. Porque às vezes algumas pessoas vão caminhando diariamente, né, na sua rotina com Deus, na sua caminhada cristã, esperando somente as bênçãos que Deus pode conceder. Preste atenção nisso. A gente vai esperando, olha, Deus vai mudar a minha situação, Deus vai responder esse meu clamor, essa minha situação, e a gente se esquece desse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Paulo vai dizer assim: irmãos, se nós esperarmos, ou se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o nosso foco maior, enquanto salvos em Jesus Cristo, é a eternidade. O nosso foco não está somente em passar pelas circunstâncias adversas, triunfando aqui nesse mundo, não. A gente sabe que, mesmo apesar, se Deus permitir que as circunstâncias adversas continuem em nossas vidas, nós sabemos que a eternidade, todo o choro que nós carregamos aqui nessa vida, toda a lágrima que muitas vezes persistiu em permanecer no nosso coração, lá, João, tendo a revelação do Apocalipse, vai dizer que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Será que tem alguém que pode dizer glória a Deus aqui, irmão? Aleluia! Isso quer dizer que todo o sofrimento que nós conhecemos nesse tempo, na eternidade, tudo isso vai se resumir a nada. É por isso que Paulo traz essa mensagem, irmãos. Nós não podemos esperar em Deus somente nesta vida, porque se assim fizermos, seremos os mais miseráveis de todos os homens. A gente precisa entender que os 80, 90 anos, aquelas pessoas que vivem, né, bem, passam um pouco desses 90 anos, nós vivemos essa quantidade de idade ou de anos projetando a eternidade. O servir ao Senhor Deus, o estar no caminho do Senhor, é sabendo que há uma eternidade para nós herdarmos se permanecermos em Cristo. Porque o que a gente aguarda é a vinda do Senhor, é a volta de Jesus para buscar a sua ideia, a sua igreja. Mas apesar dessa questão, esse evangelho humanista não estar no nosso coração, Paulo vai falar, inclusive, algo interessante, dando um conselho para Timóteo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, falando sobre a piedade. Paulo vai dizer assim: porque o exercício corporal, você pode acompanhar na sua Bíblia, para ficar, né, ter a certeza da palavra de Deus. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, para tudo ela é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo aqui está fazendo a comparação de duas coisas, da piedade e do exercício físico. E é interessante isso aqui que Paulo vai fazer. Ele vai dizer que a piedade, ela é mais proveitosa do que o exercício físico. Por quê? Porque a piedade, além de nos abençoar nessa vida, aqui na terra, a piedade vai nos garantir galardão eterno, algo que ninguém pode tirar. Quando nós piedade, você sabe o que é? Piedade é demonstrar amor, demonstrar misericórdia, principalmente para com os menos favorecidos em termos financeiros, em pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. Quando nós exercemos a piedade, o que Paulo está falando? A gente é abençoado porque a gente semeia e colhe aqui nessa terra, mas sobretudo, quando exercemos a piedade, nós temos a certeza que o nosso galardão está reservado, guardado em Cristo Jesus na eternidade. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Inclusive carrega essa mensagem no seu coração, né? Porque às vezes a gente fecha muito o coração em ajudar as pessoas, que inclusive Deus que coloca do nosso lado, né? Às vezes a gente fecha os olhos e está parecendo cego, né? A gente não quer observar as pessoas que precisam de ajuda. Não seja assim, irmão. Exerça a piedade. A minha característica, a sua característica enquanto igreja precisa ser diferente das outras pessoas. Nós precisamos carregar a piedade. Só que aí, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o exercício físico, ele não é tão proveitoso. Por quê? Porque o proveito do exercício físico, não é que Paulo está excluindo totalmente o proveito do exercício físico. O que acontece é que o exercício físico somente tem proveito para essa vida. Para a vida eterna, o que vai valer o exercício físico? Nada, né? Não vai valer de nada. E assim acontece com a fé. Apesar do nosso foco estar na vida eterna, nós temos efeitos colaterais quando agimos com fé diante de Deus nesta vida. É como a piedade. Nós temos a certeza da vida eterna agindo em fé, e eu queria que você prestasse atenção nessa introdução.
quando agimos em fé diante de Deus, temos a certeza da vida eterna, porque eu estou caminhando, eu estou me movendo para a eternidade, mas ainda assim eu tenho certeza, convicção, não existe dúvida no meu coração, eu serei abençoado, a minha casa vai viver um milagre. Os projetos que Deus tem despertado no meu coração vai se concretizar. Eu creio que a minha vida vai ser testemunho de milagre da parte de Deus. Aleluia! Será que tem alguém que pode levantar a mão e dizer isso, essa declaração? Dizer assim: Pai, eu tenho certeza que a minha vida vai dar testemunho que o Senhor é poderoso. Aleluia! Aleluia! E a gente precisa entender essa questão do que está sendo dita aqui em Isaías 43, no versículo 3 que a gente leu. Deus se revela dizendo assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. E aqui ele usa uma informação na parte final: o teu Salvador. Quem que está ouvindo essa palavra? Eu comecei dizendo, os ouvintes dessa palavra aqui é o povo de Israel. O povo de quem? Aonde, irmãos? De Israel. O povo de Israel. Eles não tinham essa mesma concepção dessa palavra Salvador que eu e você temos hoje. Quem é o nosso Salvador, irmãos? Aí eu te pergunto, Jesus tinha sido revelado nesse tempo? Não, não existia Salvador. Então, quando Deus se revela como Salvador, é uma ajuda oportuna. O que Deus está falando para Israel aqui nesse momento é: quando você precisar de um socorro, quando você estiver passando por alguma dificuldade, eu vou te ajudar. Pense comigo aqui nesse momento e vamos fazer uma analogia. É como se alguém estivesse afogando em algum lugar e você estender a mão para aquela pessoa, tirando ela. O que você foi na vida daquela pessoa? Você foi o Salvador. É lógico que você não salvou ela em termos espirituais, que é o conhecimento que eu e você temos para com a pessoa de Jesus. Ele nos salvou da morte eterna. A gente pode até morrer, o nosso corpo pode até padecer, mas a gente tem a certeza que, se mesmo embora possamos partir desse mundo, nos é garantido a vida eterna, porque temos salvação em Cristo Jesus. Porém, Israel não tinha esse sentido espiritual de salvação. Era em um sentido humano. Alguém que vinha trazer ajuda, alguém que vinha trazer socorro. E nós conhecemos essa palavra salvação justamente por causa desse cunho espiritual. E aí, quando Deus vai falar para Israel, e essa palavra alcança a mim, a você, Deus diz assim: eu vou livrar você. E qual que é o livramento que Deus está falando para Israel e consequentemente para mim e para você? No versículo 2, Isaías, sendo boca de Deus, vai nos mostrar. Deus diz assim: quando vocês passarem pelas águas, quando vocês passarem pelos rios, quando você passar pelo fogo. Quer dizer, algo que a gente precisa entender, irmãos, inclusive, Deus não fala assim: se você passar pela água, pelo fogo, pelos rios. O que Deus fala, irmãos? Quando? O que Deus fala, irmãos? Quando? Porque é uma realidade. É lógico que a minha vontade era de falar assim: irmão, nós não vamos passar por dificuldade, mas não é isso que Deus nos fala. É só uma questão de tempo. E a nossa vida, muitas vezes, ela é como uma gangorra. Ora a gente está lá em cima, está dando tudo certo. Esses dias mesmo eu vi um meme na internet, de um perfil cristão, né, que tem a cunho ali de fazer uma certa brincadeira, né, com algumas situações adversas que a gente vive. E eu achei interessante, né? A cara de um cachorrinho assim, desconfiado. Quando 3 dias na minha vida as coisas estão dando tudo certo, eu já começo a desconfiar, né? Tem alguma coisa errada, né? É assim na vida. Deus não falou se vocês passarem, não, quando vocês passarem. Porque se existe uma verdade, é que todos nós vamos passar por rios, vamos passar pelas águas e vamos passar pelo fogo. É só uma questão de tempo para passar. E passar pela água, passar pelo fogo, alegoricamente, isso aqui Deus está falando sobre as adversidades. Não só no tempo ali de Israel, mas aplicando essa palavra no nosso dia. É lógico que quando a gente analisa, né, no nosso tempo, nos nossos dias, passar pelas águas, a gente não vê tanta dificuldade. Hoje a gente tem ponte, hoje a gente tem embarcações seguras. Mas nessa época lá do povo de Israel, no tempo de Isaías, não tinha embarcações seguras para atravessar rios ou até mesmo os mares. Inclusive Paulo mesmo sofreu vários naufrágios porque as embarcações não tinham segurança, e muito menos pontes que davam essa segurança. Hoje é algo até fora da nossa realidade, né? A gente vai viajar aqui no nosso próprio estado de Goiás, né, que a gente tem vários rios, a gente viaja tranquilo, as pontes são seguras. Então talvez pensando nesse sentido, passar pelas águas não faz muito sentido para a gente, mas aqui para o povo de Israel fazia, porque não havia essas questões de embarcações nem de pontes, né? Era algo muito precário. Então atravessar algum rio,
como por exemplo o povo de Israel atravessa o rio Jordão antes de conquistar a terra prometida, como atravessam uma faixa, um pedaço ali do Mar Vermelho. Era algo impossível até de se imaginar, passar pelas águas, passar pelo rio. O que Deus está falando? Eu vou ser o socorro quando chegar o momento que for preciso. Quando você passar, eu vou ser o socorro na sua vida. E glória a Deus pensar nessa perspectiva, irmãos. Por favor, não deixe que seu pensamento vague para longe daqui, porque Deus quer falar como já está falando aqui em corações. É uma realidade, às vezes a gente indaga no nosso coração, nas nossas orações, ou às vezes até fazendo alguma atividade nossa, a gente está lavando uma vasilha, ou fazendo algum trabalho, na nossa atividade todo dia laboral que a gente exerce, a gente pergunta para Deus e indaga, por que eu estou passando por isso? Mas aqui está a realidade bíblica da parte de Deus, quando você passar, porque você vai passar, mas aí a palavra de Deus é, tenha calma, porque eu vou estar com você. Irmão, dá um glória a Deus melhor para Jesus essa noite. Graças a Deus, aleluia. Todos nós vamos passar, mas a certeza que você precisa sair aqui essa noite no seu coração: Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. O meu socorro não vai vir da melhora que a economia no país pode ter, se o Bolsonaro ganhar, se o Lula ganhar, ou se outro presidente ganhar. Não vai vir disso, não. A minha vida está pautada pelo socorro que vem de Deus. É Ele que é o meu socorro. Foi por isso mesmo que nesse mesmo capítulo 43 de Isaías, no versículo 1, antes mesmo de Deus falar que a gente ia passar pela água, falar que a gente ia passar pelo fogo, Ele começa esse trecho, né? Mas agora diz o Senhor, e Ele começa dizendo, não tenha medo. Você pode repetir isso comigo, irmão? Diga lá, vai lá, 1, 2, 3 e... Essa expressão, ela está contida em diversas passagens do Gênesis, desde o livro do Gênesis, do início, até o livro do Apocalipse. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. E por que a gente não pode ter medo? Porque o medo, eu dizia isso algum dia para trás aqui, uma das ministrações. O medo, ela é uma expressão, ou esse sentimento, é uma expressão da dúvida. Quando nós temos dúvida de quem Deus é, se realmente Ele é o socorro, se realmente Ele é a ponte por cima das águas, ou seja, para prevalecer, que é permanecer, que é o tema da nossa mensagem, permanecer sobre as adversidades, eu vou recuar, o medo toma conta do meu coração. Mas enquanto o medo é uma expressão da dúvida, a certeza no coração é uma expressão da fé. Eu preciso ter a certeza de que Ele é fiel, eu preciso ter a certeza que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não existe limitação, irmão. Não existe limitação. Às vezes a gente dimensiona o nosso problema como algo muito intransponível, algo difícil de se passar. Mas o Deus que você serve, não existe impossível. Às vezes nos falta recurso, não só financeiro. São vários tipos de recurso que nos faltam. Recurso emocional, recurso de inteligência, inúmeros recursos que nos faltam na vida. Mas a gente precisa entender que o maior recurso está depositado em nós, o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo o raciocínio dessa mensagem, diga amém. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. E enquanto o medo expressa dúvida, a fé, ela expressa certeza. Sabe o que o medo vai gerar em você, irmão? Desânimo. O medo vai fazer você não só parar, mas muitas vezes recuar. Talvez você estava chegando aonde Deus queria levar você, mas por causa do medo, você vai recuar, você vai voltar para trás, você não vai chegar onde Deus já havia estabelecido para você chegar. O medo te faz parar. Recapitule aí na sua mente por um momento, quando você era criança. É lógico que até um certo ponto, estou falando aqui agora só em termos naturais, você vai entender o que eu vou dizer. Até um certo ponto, o medo protege a gente. Você não vai subir em cima dessa galeria e pular aqui para baixo. Você tem medo, se eu pular eu vou me machucar, e é uma verdade, glória a Deus, né? Que ninguém está fora de juízo aqui. Então assim, até certo ponto o medo nos protege, mas esse medo em um sentido espiritual não pode estar no nosso coração. Eu preciso trocar o medo pela certeza de quem Deus é, do que Ele representa na minha vida. Se eu entendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, eu preciso ser tomado pelo ânimo, e quando eu passo a confiar em Deus, a ter a convicção depositada em Deus, eu não paro pelo caminho, eu chego aonde Deus já estabeleceu para eu chegar. Sabe, eu não desisto da minha família, eu não desisto, por mais que tenha problemas, eu não desisto daquilo que Deus tem constituído e dado para mim cuidar. Irmão, entenda algo, tudo que você tem, imagine algo que você tenha,
Essa roupa que você está aí no seu corpo, que talvez seja o mais básico que você tenha, foi Deus que te deu. E tudo que Deus depositou nas suas mãos, não foi para você deixar para trás ou desistir disso, não. Deus deu para você cuidar. Deus te deu o casamento para você cuidar. Deus deu seus filhos para você cuidar. Deus te deu o emprego para você cuidar. Talvez não é o emprego que você sonhava lá atrás, mas dê graças a Deus e cuide disso que Ele tem depositado para você. Tudo que Deus deposita na nossa mão, e a gente precisa ser tomado pelo ânimo, independentemente do tamanho, do volume das águas que estejam no rio, independentemente do tamanho do mar que esteja para atravessar, independentemente da intensidade do fogo, a gente precisa ser tomado pelo ânimo. Ânimo, e esse ânimo só vem através da fé. É interessante, irmãos, que o povo de Israel nos ensina o contrário, quando eles saem do Egito. O povo de Israel, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 14, eles estão em frente ao Mar Vermelho. Inclusive, naquele momento, Moisés começa a direcionar uma oração a Deus, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, agora nesse momento, presta atenção, agora nesse momento não é hora de orar. Por que você está clamando a mim, Moisés? Não é hora de orar agora, você já orou, eu dei o livramento para vocês, vocês estão aqui, eu vou continuar para vocês, agora é hora de vocês colocar em ação, porque eu já liberei sobre vocês. Presta atenção, irmão. Tem muitas vezes que a gente está orando por alguma coisa para Deus nos dar. Presta atenção aqui, escute isso que eu vou te falar. Escute o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Tem muitas vezes que a gente está orando para Deus, pedindo alguma coisa, sendo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Deus já deu. E a gente ainda está questionando a Deus: Deus, cadê? Eu já dei, agora não é hora de orar mais, é hora de marchar. Ânimo, marche, não recue, não volte para trás. E o povo de Israel naquele momento começou a murmurar com Moisés e contra Deus. Por que Deus não deixou a gente lá no Egito? Não tinha sepultura para a gente ser depositado lá? Seria melhor a gente ter ficado no Egito. Aí Deus fala: Moisés, agora é hora de marchar, é hora de continuar. O povo ali naquele momento ficou com medo, por quê? Porque de um lado tinha montanha de pedra, do outro lado tinha montanha de pedra, na frente estava o Mar Vermelho, um mar daquela região ali, né? Com muita água, não era possível atravessar ali, e atrás estava vindo o faraó. Quer dizer, nós vamos morrer aqui. O medo te faz querer voltar de onde Deus te tirou, irmão. Grava essa frase que eu vou te falar. O medo vai te fazer voltar para onde Deus tirou você. O medo é incerteza, é insegurança. Será que realmente isso provém de Deus? A gente precisa trocar o medo pela convicção em Deus. E aí, escute isso que eu vou te falar agora. O recurso para a gente vencer o mundo é a nossa fé. Quem fala sobre isso, inclusive em uma das suas cartas, é João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é, irmãos? Repita aí, irmão, me ajuda aqui na mensagem. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé. Fé é ter a certeza que Deus é poderoso para me tirar de qualquer situação e que Ele está no controle da minha vida. E é Ele quem me faz permanecer sobre as adversidades, sobre os problemas desse mundo. É por isso que nesse texto de Isaías que a gente leu no capítulo 43, Deus faz uma escadinha, de declaração. Deus primeiro começa falando: olha, não temas, não tenha medo. Então esse é o primeiro que vocês precisam ter no coração. Não tenha medo, porque vocês vão passar pelo fogo, pelos rios e pelas águas, mas eu sou o Salvador de vocês. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a fé ela tem dois estágios. A fé ela tem duas dimensões. A primeira dimensão, ou o primeiro estágio da fé, diz respeito ao modo como nós lidamos com os problemas interiormente. O primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós. Queria que você gravasse isso. O segundo estágio da fé diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora, que inclusive é só uma consequência, é uma resposta daquilo que vai ter acontecido no nosso interior. Acompanhe comigo nesse raciocínio. O primeiro estágio é o que acontece dentro de nós, da fé. O segundo é o que vai acontecer no lado de fora. A fé em nenhum momento, primeiro, ela vai proporcionar resultados externos, para depois produzir um resultado interno. Às vezes a gente carrega esse pensamento, não, quando acontecer, aí eu vou ter ânimo, eu vou ter fé. Não, mas não vai acontecer assim. E eu quero pensar com os irmãos justamente nesse assunto. É por isso que a expressão que Deus utiliza no início é: não temas. Quer dizer, primeiro você precisa ter uma convicção de um sentimento interno, para depois as coisas acontecerem do lado de fora. Para depois os rios não submergirem, as águas não te afogarem e o fogo não te queimar.
Entenda isso que eu vou te falar. Milagres, a gente só vai viver milagres se primeiro a gente for transformado no interno. E talvez até hoje o milagre que você tem buscado da parte de Deus, a oração que você tem depositado diante do altar de Deus ainda não foi respondida, porque o seu interior não foi transformado conforme a vontade de Deus na sua vida. E aí você está questionando, por que não aconteceu? Porque você ainda tem dúvida no seu coração. Porque quando vem a dificuldade, a primeira coisa que vem em você, sabe o que é? Medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Irmão, você já chegou até aqui, Deus nunca te desamparou. Eu preciso de pessoas que estejam acompanhando essa mensagem aqui em nome de Jesus. Você chegou até aqui, Deus cuidou de você em todos os detalhes da sua vida. Em todos os detalhes, Deus sempre esteve com você. Então, entenda essa realidade. Deus está primeiro trabalhando no seu interno, para depois isso acontecer do lado de fora, para depois isso ser externalizado. Salomão nos diz em Provérbios 24, versículo 10, e eu gosto desse versículo aqui: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O que Salomão está dizendo aqui para a gente? É que uma reação emocional, né, uma decisão emocional errada, ela vai comprometer a nossa força na hora da gente enfrentar um problema. Se a gente tiver medo, ou se formos tomados por uma dúvida no coração, frente a um problema, nós não só sucumbiremos a um problema, como os problemas vão permanecer sobre as nossas vidas. Nós não vamos nos desvencilhar dos problemas. Inclusive, às vezes a gente pensa em voltar atrás, né? Recuar em algum assunto na vida, quando na verdade o problema vai continuar. Tem gente que às vezes acha, quando eu mudar, né, quando eu mudar de casa, quando eu for para um novo lugar, quando eu morar em uma outra cidade, ou quando eu tiver um salário X, ou quando, enfim, alguma coisa nesse sentido, de alguma mudança prática da sua vida, aí é que eu vou ser feliz. Aí é que as coisas vão acontecer, irmão. A bênção de Deus, ela não está condicionada a lugares. Isso foi abolido no sacrifício de Cristo. A partir de Cristo Jesus e do Pentecostes, 50 dias depois de Jesus ser crucificado, a bênção foi depositada dentro de você. Então aonde você pisar, você é bênção. Aonde você for, a bênção de Deus está sobre você. E eu quero ser boca de Deus para relembrar, que eu não vou profetizar porque isso é uma verdade. Relembrar corações, que aonde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. Aleluia! Alguém pode levantar uma das suas mãos e dizer: Deus, eu recebo essa palavra, me ajude a confiar e a andar sobre essa verdade. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aí Salomão diz isso aqui: uma reação emocional errada vai comprometer a sua força. É o que Salomão está dizendo. Você precisa entender que para ter força para enfrentar o problema, você não pode te mostrar fraco, você não pode ter medo no dia da adversidade, no dia da angústia, não. Irmão, e não pense você, que eu estou falando aqui, que é fácil a gente se mostrar forte no dia da adversidade. Não! O problema pesa. O problema pesa. É difícil carregar. Se você é pai de família como eu, e tem responsabilidades para cuidar da sua casa, porque essa responsabilidade é nossa, homem que está aqui. A mulher pode ser até uma ajudadora, né? Em algum sentido, né, trabalhar fora para fazer uma complementação quando é a necessidade, mas a responsabilidade de manter o lar, em qualquer tipo de nível, qualquer tipo de recurso, é nossa, é do homem. E às vezes é pesado essa situação. Às vezes é difícil para a gente, como um pai, como sustentador do lar, como provedor do lar, se mostrar forte. A gente já está com um problema pessoal, aí tem um problema da nossa esposa, tem um problema dos nossos filhos e assim por diante. Tem problemas em vários níveis da nossa vida, e é difícil para a gente não se mostrar fraco para a nossa família. E muitas vezes a gente até tenta esconder isso deles, não levar esse problema para eles. Mas irmão, a força que Deus vai despertar dentro de você, não vai vir de você próprio, mas vai vir do Deus que habita em você, e glória a Deus por isso. Estou dirigindo essa palavra aqui para o pai, mas vale também para você mãe, que às vezes sustenta, ou você mulher, que sustenta o seu lar. Deus vai te dar graça, Deus vai sustentar a sua vida em nome de Jesus. A força que eu e você precisamos não está no nosso braço, mas está no braço do nosso Senhor, glória a Deus. O mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Presta atenção nisso aqui, irmãos, agora nessa parte da mensagem, em nome de Jesus. Voltando e descansando, vocês serão salvos. O que é que Deus está falando aqui para Israel? Quando vocês descansarem em mim. Não é descansar, irmão, não é você ir lá para sua casa,
armar uma rede, né? E pedir alguém para ficar abanando, ligar um ventilador, o ar-condicionado, você ficar deitado. Não é esse descanso que eu estou falando. A gente precisa agir. Né? Uma fé que confia em Deus é uma fé que age. Eu vou fazer, eu estou plantando aqui, não está vindo chuva, a terra está seca, não está arada, mas eu vou plantar e sei que Deus vai mandar chuva. Aleluia. Então continue plantando, irmão, continue fazendo, Deus vai abençoar, a mão dele está sobre você. O descanso que Deus está falando aqui é o descanso de esperar em Deus. Às vezes a gente está esperando em outras pessoas, ou em nós mesmos. Aí Deus fala aqui para Israel, olha, quando vocês voltarem para mim e descansar, é que vocês serão socorridos. Isso significa colocar a confiança em Deus, crer em Deus. Aí ele continua o versículo 15. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Ou seja, vocês podem ser socorridos, né, quando descansarem em mim. E essa questão aqui é importante a gente enfatizar, porque a gente só consegue ter descanso interior se sossegarmos em Deus. Só conseguimos ter descanso interior se sossegarmos em Deus. Porque é em Deus que está o nosso livramento, irmãos. É em Deus que está o nosso livramento. E aí Deus fala isso aqui, na tranquilidade, na confiança está a sua força. Então, antes da fé manifestar qualquer milagre exterior, primeiro a fé vai trazer uma certeza no nosso interior. É isso que a fé vai fazer. A fé vai nos colocar acima das adversidades. A fé vai nos fazer permanecer, como a gente cantou agora em um hino Oceanos, o Maranata, né? Que a gente cantou agora há pouco. Eu confio em Deus, né? Eu sei que eu sou teu, eu sei que o Senhor é meu. E aí o hino Oceanos que a gente cantou, né? A voz do Senhor me chama a andar sobre as águas. É isso que a fé faz. A fé nos faz prevalecer sobre as ondas da vida. Os ventos fortes que muitas vezes sopram contra a nossa vida. E é difícil, né? Esses ventos difíceis a gente suportar. Aí Deus nos diz aqui nesse texto de Isaías 43, que é possível passar pelo fogo e pela água, sem que eles nos destruam. E eu queria citar aqui um exemplo, que está lá em Marcos, né? Capítulo 5. Ali é o trecho de Jairo, né? Marcos capítulo 5, é o trecho de Jairo, que era o chefe da sinagoga. Ele vai até Jesus, pedindo socorro pela sua filha, que estava gravemente enferma, acamada. E naquele momento, versículo 35 e 36 de Marcos 5, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, Jairo, né, comunicando a necessidade para Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas? Para que você ainda está incomodando o mestre? E Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, não tenha medo, não se espante, não duvida, crê somente. O que Jesus está fazendo aqui na vida de Jairo é dando a ele uma certeza interna para que o milagre pudesse acontecer. A gente precisa entender, irmãos, que as situações, elas vão ter a importância que nós damos a elas. Escuta isso aqui. Talvez a gente pegue uma situação pequenininha e a gente dá tanto foco naquilo. Eu vou falar a verdade para os irmãos, eu sou especialista em fazer isso. A minha oração diária a Deus é, Deus, me ajude a não dar importância para os problemas pequenos. Porque quando vier os grandes eu vou parar, né? Porque se um problema pequeno eu estou dando tanta importância assim. Então perceba, irmãos, a gente é especialista em pegar problemas pequenos e colocar todo o nosso foco no problema pequeno. Quando o nosso foco, na verdade, precisava estar em Deus. Porque as circunstâncias contrárias vão ter a importância que você der a elas. Jesus não dá moral quando as pessoas chegam falando para Jairo que a filha dele tinha morrido. A gente leu no versículo 36. E Jesus, sem acudir atrás palavras, ou seja, sem dar importância para o que estavam falando. Irmão, como é que estão os seus ouvidos? Você tem ouvido mais a voz de Jesus? Ou a voz das pessoas que têm falado que não vai dar certo? Que o nosso país acabou, que a economia vai afundar, que não tem como. A gente vai precisar de pelo menos mais 15 anos para talvez, né, algum governo recuperar o nosso país e assim por diante. Aonde que estão os seus ouvidos? Aquilo que preenche o seu coração é aonde a sua confiança vai estar. Anota essa mensagem. Aonde o seu coração estiver, é aí que estará a sua confiança. Se o seu coração estiver em Deus, pode ter certeza que a sua confiança não será frustrada. E graças a Deus por isso, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus, sem acudir a tais palavras, não importou com a notícia,
ele continua e fala, olha, crê somente, não tenha medo. Sabe por quê? Porque aonde a fé entra, o medo tem que sair. Eu preciso que você entenda essa realidade aqui essa noite, irmãos. Aonde, a gente já tem falado isso desde o início da mensagem, aonde a fé entra, o medo tem que sair. São sentimentos incompatíveis. Conta-se inclusive uma analogia, tinha uma mansão, uma casa muito grande, uma mansão no sentido de ser grande. E ali estavam todos os sentimentos, menos o medo. Todos os sentimentos que um homem, que um ser humano pode ter, estava lá naquela casa. Só não o medo. Em um determinado dia, o medo, sem algum lugar para ficar, chegou e bateu naquela porta. E quando ele bate na porta, o sentimento que vem atender a porta é justamente a fé. E quando a fé abre a porta, não encontra ninguém ali. Porque aonde a fé está, o medo não pode estar. São sentimentos incompatíveis. E eu sei que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui essa noite, irmãos, para reverter o seu coração. Tirar o medo que porventura possa estar tomando conta da sua mente e colocar uma certeza que Ele é Deus na sua vida. Como eu comecei a dizendo, inclusive, agorinha, né? Antes de começar a mensagem, Ele é o seu Pai, e enquanto Pai, Ele cuida de você. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui para Jairo é isso, olha, se livra do medo, Jairo. Se você deixar o medo te tomar aqui nesse momento, você não vai viver o milagre. Então, ajeite primeiro essa questão interior. Tire essa dúvida do seu coração. Porque aonde habita a fé, o milagre acontece. Por favor, como forma de pedagogia, para que essa pessoa entenda, fala para essa pessoa que está do seu lado. Aonde habita a fé, seja profeta de Deus e diga com autoridade, o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, a parte inicial do versículo, o escritor vai dizer assim, porque nós, os que temos crido, quer dizer, que temos já confiança, que temos fé, entramos no repouso. Quando nós passamos a crer, a confiar, irmãos, nós descansamos em Deus. Nós descansamos em Deus. Talvez se você está tão cansado, é porque a sua confiança está em muitos outros lugares, ou em muitas outras pessoas, mas não está em Deus, porque aqui está a verdade da palavra de Deus. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. E para a gente entender, eu não quero me delongar aqui ainda nessas palavras, mas nos próximos 15 minutos nós concluirmos, desses dois exemplos, dessas duas dinâmicas que a fé age, primeiro no externo, para depois realizar o milagre do lado de fora. Isaías 43, fala sobre passar pela água e pelo fogo, e a Bíblia vai nos apontar de pessoas que literalmente passaram pela água e passaram pelo fogo. O primeiro exemplo está lá em Mateus capítulo 14, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto, que a gente vai meditar aqui em alguns versículos dele. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, pode pegar a sua Bíblia, e diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Para aqui. Esse momento aqui, irmãos, foi um momento incomum no ministério de Jesus. Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos e forçou eles a entrar no barco. Algo que não era comum nem para os discípulos, porque os discípulos não tinham dificuldade de obedecer nenhuma palavra que Jesus direcionava. O que Jesus pedia, eles estavam fazendo prontamente. Mas nesse momento aqui, os discípulos temeram obedecer a Jesus. E aí o versículo 22 começa dizendo, Mateus narrando nessa passagem, e logo ordenou Jesus. Quando a gente volta lá como foi escrito esse texto no grego, a palavra aqui dá o sentido, a conotação de obrigar, de forçar. Jesus literalmente forçou os discípulos para entrar no barco e atravessar, ir para o outro lado do mar da Galileia. E aqui, irmãos, é interessante, a pergunta que a gente tem que fazer, por que os discípulos não queriam obedecer o que Jesus estava falando? Qual que era o receio deles? Qual que era o medo? Nós bem sabemos que uma boa parcela dos discípulos, qual que era a profissão deles, irmãos? Pescador. Aí eu te pergunto, alguém que já há algum tempo, né, entra dia, entra noite, sai noite, está ali no mar constantemente, ele conhece quando uma tempestade está vindo, sim ou não? É lógico. Naquele momento havia sinais de que uma tempestade estava vindo, porque nenhuma tempestade, inclusive, presta atenção aqui, nenhuma tempestade começa de uma hora para outra. Deus, irmãos, como nosso Pai, quem cuida de nós, sempre inclusive nos dá alerta, Ele nos dá alertas,
de que alguma tempestade está chegando. E muitas vezes a gente negligencia. Alguma coisa errada acontece, depois outra coisa errada acontece, mas ainda são coisas que a gente está conseguindo administrar. E a gente não para por um tempo para entender a voz de Deus, para nos preparar para algo maior que possa vir, porque a tempestade vai vir. Aí quando a gente está lá no meio do mar, lá no meio da tempestade, a gente quer questionar e culpar a Deus. Deus, por que o Senhor não me avisou? Mas meu filho, mais aviso do que eu dei para você? Mais sinais do que eu dei que a tempestade estava vindo? Irmão, quando nós nos colocamos nessa condição de ter sensibilidade à voz de Deus, nós entendemos que Ele está nos preparando, nos dando alerta para preparar, para suportar uma adversidade maior que vai vir. Aqui nesse momento não foi diferente aqui nesse sentido, né? Só que no sentido natural e literal, né? Literalmente falando. Os discípulos veem que uma tempestade estava se formando e eles receiam. Jesus, eu imagino até Pedro aqui tomando a palavra, né? Mateus não narra, mas como Pedro era afoito assim de tomar a palavra sempre, eu imagino Pedro falando para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, né? Deus, pelo amor de Deus, Deus, não me deixa sair daqui sem a tua presença, porque vai vir tempestade, mas eu sei que se eu estiver com a gente lá, vai dar tudo certo. Aí Jesus obriga eles a entrar naquele barco e a atravessar para o outro lado. Aí o versículo 23 continua dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24, e o barco já estava no meio do mar. Onde que o barco estava, irmãos? Quer dizer, logo depois de Jesus já ter se retirado para orar, né, a tarde já tinha chegado, ou seja, aproximadamente 18 horas no nosso horário, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Só para a gente entender, o relógio naquele tempo era dividido em vigílias à noite. À noite 12 horas, começava às 18 horas, terminava às 6 da manhã, dividido em 4 partes ou em 4 vigílias, como a palavra do Senhor vai nos apresentar. A primeira vigília era das 18 horas até as 21 horas, das 6 às 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a última vigília, que foi a vigília que Jesus apareceu andando sobre as águas, das 3 às 6 da manhã. Assim era dividido o relógio naquele momento. E é interessante, a gente não sabe exatamente qual a hora que Jesus despede os discípulos, mas nós temos a informação que foi antes da noite chegar, porque antes de chegar à tarde, eles já haviam se retirado e já estavam com o barco no meio do mar. Então, perceba que isso é uma informação importante aqui nesse momento. No momento que Jesus vai ao encontro deles, aproximadamente entre 3 e 6 da manhã, quase 4 vigílias completas já haviam se passado. Ou seja, em outras palavras, cerca de 12 horas, irmãos, 12 horas já havia se passado e eles estavam no meio do mar, no meio de uma tempestade. Às vezes a gente não para dimensionar a situação e fala assim, como é que eles não conheceram Jesus, né? A gente condena, né? Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Condena os discípulos, como é que eles não conheceram Jesus? Mas irmãos, imagine o tamanho do medo, do desespero que os discípulos estavam. Por 12 horas, está no meio de uma tempestade e de repente vem um vulto andando em cima da água. Ah, irmão, qual que ia ser a nossa reação? Fala a verdade. Moço, se brincar, nós ia sair nadando no mar, mas não ia ficar lá naquele lugar, vai me pegar estranho aqui. E é isso que está acontecendo. Não bastasse o cansaço físico deles, porque você manter um barco ali, a água entrando e dançando o barco para lá e para cá, não bastasse esse cansaço físico, eles estavam desesperados, a gente vai morrer. Jesus mandou a gente para cá, ele não, quer dizer, a gente não está dando certo, né? Ele não está conseguindo aqui, ele vai escolher outro discípulo, e por isso que ele mandou a gente para morrer aqui. Talvez eles possam ter pensado sobre isso. E começaram a ter medo no coração. E é interessante, irmãos, que o mar da Galileia, na maior extensão dele, no sentido de largura, não de comprimento, que passa dos 20 quilômetros, né? Mas a largura dele, no ponto mais largo do mar da Galileia, né? Que é um lago de água doce, muito grande, ele tem no máximo 12 quilômetros, não mais do que isso. Ou seja, é uma travessia que numa normalidade vai demorar aí, remando devagar, 1 hora e meia, porque eram pelo menos 12 remando ali, né? Então era algo fácil de ser feito. Eles já estavam 12 horas no meio do mar. Então, além desse cansaço físico, eles estavam desesperados. E aí o versículo 26 vai dizer assim: e os discípulos, vendo-o andando sobre a água, ou sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eu acho que se fosse a gente tinha
como a gente fala hoje, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Tem misericórdia, né? No mínimo, a gente falaria isso, né? A gente reagiria dessa forma. E aí o versículo 27 vai dizer: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo. O que Jesus disse, irmãos? Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, é praticamente em todo momento de adversidade, de pessoas que estavam no círculo de Jesus, ele falava isso: tenha bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo. E logo que Jesus fala isso, aparece uma pessoa que pensava falando e falava pensando. Quem que era? Pedro, né? Tem muita gente que é assim, né? Fala para depois pensar no que falou. Pedro era assim. Ele falava pensando e pensava falando. E aí é interessante que o versículo de número 28 vai dizer: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Talvez olhando para mim, para você, para a nossa vida, ou eu mesmo analisando minha própria vida, eu acho que essa seria a última forma, ou talvez a menos conveniente, né, a menos segura, de ter a comprovação de que aquela pessoa era realmente Jesus. Que isso, né? Bastava responder alguma coisa. Não, se é o Senhor mesmo, me fala algo que eu disse para o Senhor no secreto, né? Se é o Senhor mesmo, não, mas Pedro teve fé naquele momento. O ânimo realmente brotou no coração de Pedro. Ele deixou que a voz de Jesus naquele instante fosse muito maior do que o barulho da tempestade exterior. E diariamente, irmãos, como nessa palavra Deus está falando aqui em corações, Deus está te encorajando a entender que a voz que Ele fala dentro de você precisa ser maior. E se você der lugar, ela vai ocupar qualquer barulho externo que porventura tenha tirado a sua paz, ou esteja tentando tirar a sua paz. Pedro ouve a voz de Jesus, e uma fé tão grande nasce no coração de Pedro, que ele fala: se é o Senhor mesmo, eu tenho fé. Então se é o Senhor, me faça andando pelas águas, porque eu tenho ânimo aqui agora. O medo não está comigo não, eu tenho coragem. Eu estou disposto a viver um milagre, eu estou disposto a viver um sobrenatural. O Edivan falava aqui essa manhã: o céu é tomado a esforço, e tudo na vida, se nós queremos viver algo da parte de Deus, não só em um sentido espiritual, mas em sentido terreno, é necessário, irmão, acorde para isso essa noite, ter atitude. Você não vai viver milagre, você não vai sair do lugar se você ficar estático, parado. Coloque a fé em ação, e Deus vai fazer o resto por você. Aí Pedro faz isso. No versículo 29, o texto continua nos dizendo, e aqui é interessante, né? Antes de começar o versículo 29, Pedro é movido por uma fé, começa a andar por alguns metros e começa a andar sobre as águas, né? E o versículo 29 diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, o que ele teve, irmãos? Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. Ele esqueceu do que Jesus tinha falado. Por um momento ele esqueceu do tem ânimo, sou eu. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Porque aonde o medo entra, a fé sai. Aonde o medo entra, a fé sai. E aí é interessante, irmãos, que Jesus ele chega repreendendo esse medo. Quando vai chegando perto dos barcos dos discípulos, Pedro é tomado por essa fé gigante. Mas ele começou a observar essas circunstâncias e por isso ele começa a afundar. Mas aqui existe um parênteses que eu quero fazer para os irmãos. Às vezes a gente imaginou, ou imagina na nossa mente, né, quando a gente lê esse texto, ou ouve sobre isso, que Pedro ele tomou um caldo ali, né, ele afundou totalmente. Não, ele começou a afundar. Ele não tinha afundado totalmente. E eu acho interessante que mesmo assim, Pedro, presta atenção nisso aqui, irmãos, até para você parar de criticar Pedro aqui nessa passagem. Pedro, ele ainda tinha fé no coração, porque se ele tivesse desacreditado em Jesus, não tivesse mais confiado e por causa que ele começou a afundar, Pedro sabia nadar. Inclusive uma comprovação disso está lá em João capítulo 21, o último capítulo de João, versículo 7. Quando Jesus vai ao encontro, depois que ele ressurge, vai encontrar os discípulos lá na beirada do mar da Galileia, Pedro avista Jesus e quando reconhece Jesus, o que ele faz? Ele pula do barco e vai nadando até a parte. Então Pedro sabia nadar. Pedro podia normalmente ter voltado nadando para o barco, porque ele não estava tão longe, alguns metros só. Mas o que Pedro estava dizendo com aquela ação? Ele começa a perceber que ele estava indo ali a afundar, que ele iria sucumbir. Mas a oração que ele faz rápido, ele pede: Jesus, me socorre. É algo que ele pensou naquele momento.
Porque Pedro estava dizendo com aquela ação, dizendo assim para Jesus: eu não quero abrir mão de continuar vivendo o sobrenatural do Senhor. Jesus, por um momento o medo está tentando entrar no meu coração, mas eu não quero parar de viver o sobrenatural. Eu não quero abrir mão do milagre que o Senhor tem para fazer eu experimentar. Deixa eu falar mais rasgado. Jesus, a circunstância adversa está batendo de forma forte na minha casa agora. E por um momento eu estou começando a ceder à tentação de acreditar que não vai dar certo. Mas eu não quero abrir mão de viver o milagre sobrenatural do Senhor. Eu ainda continuo confiando que o Senhor é o Deus dos exércitos. Aleluia. Versículo 31 e 32. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quer dizer, Jesus está falando aqui para Pedro: por que você reparou na força do mar, Pedro? Por que você reparou na força do vento? E no versículo 32, e quando eles subiram para o barco, ele acalmou o vento. Ele acalmou o vento. Esse versículo 32 aqui, ele permite a gente afirmar que, isso que eu acabei de dizer, que Pedro andou 2 vezes sobre a água. Pedro anda para ir ao encontro de Jesus, e depois Jesus dá a mão para ele, levanta, e ele volta andando para o barco, porque os dois chegam novamente no barco. Então, ele anda 2 vezes, né? O milagre que ele viveu nesse sentido aqui foi duplo, né? Foi multiplicado. E depois que Jesus pisa no barco, e aqui eu quero já encerrar nesse ponto. Depois que Jesus pisa no barco junto com Pedro, a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele instante a tempestade cessou. Versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. A minha pergunta, e raciocine comigo, porque isso é ter uma fé racional. Esses dias para trás eu até ouvi alguém falando, sobre, é até engraçado dizer isso, que o que a gente precisa enquanto igreja não é uma palavra não, o que a gente precisa é dar pirueta no ar, é gritar, é falar em língua estranha. A palavra que eu creio, pastor Luiz, não é essa, né? A palavra que eu creio é que o conhecimento liberta, e a libertação que nos traz a vontade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então raciocine comigo, porque a gente precisa ter uma fé racional. Por que Jesus não acalmou a tempestade quando Pedro estava lá ainda no mar? Por que Jesus permitiu que a fé de Pedro fosse colocada em prova? Porque é o que a gente está falando aqui essa noite, irmãos. Primeiro, Deus vai colocar ou permitir que a gente desenvolva o lado interno, a confiança, a convicção em Deus, para depois o milagre externo ser materializado. Primeiro, Deus vai acalmar as tempestades internas. E eu sei que o Senhor Jesus trouxe pessoas aqui essa noite para acalmar corações que porventura têm sido tomados pelo medo. Ô irmão, Deus vai te fazer sair aqui confiando que Ele está no controle da sua vida, em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo que nenhum mal vai te suceder, porque você está debaixo de uma palavra que vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E o que acontece aqui é justamente nesse sentido. A verdade é que a fé, ela nunca começa mudando as circunstâncias, mas a fé começa nos mudando para depois mudar as circunstâncias. A fé primeiro nos muda para depois mudar as circunstâncias. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Quero convidar a equipe de louvor aqui nesse momento. Glória a Jesus. Se o sol se pôr. Irmãos, nós vamos cantar essa canção, mas antes, preste atenção nisso que eu vou te falar. Somente depois que você vencer os seus medos, depois que você vencer as desconfianças que talvez você tenha carregado para o seu relacionamento com Deus, é que você vai começar a viver os milagres da parte de Deus, que Deus tem para estabelecer sobre a sua vida. E entenda isso que eu vou te falar, porque talvez você está bem no meio do mar, como os discípulos estavam, bem no meio, no olho do furacão, como Paulo foi levado ali naquele Euroaquilão, que era um tufão muito grande que se acontecia no mar, naquela época, naquele mar que Paulo navegava. Talvez você está bem no olho do furacão de uma tempestade, mas não existe nenhuma tempestade externa que permaneça quando a tempestade interna ela é acalmada.
E o Espírito Santo de Deus, que é dono da sua vida, que é dono dessa igreja, que está comunicando aqui em corações, está aqui para acalmar tempestades em corações essa noite. Eu estou profetizando e lançando essa palavra sobre a sua vida. Eu criei e por isso eu tenho falado. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, em João capítulo 14, versículo 27. Jesus dizendo isso: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. E qual que é a parte final? Eu vou parafrasear, né? Porque nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Nem tenha medo. Nem tenha medo. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 34, o início do versículo 34, que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Ele diz que alguns ali pela fé venceram a cova dos leões, venceram gigantes e assim por diante, no versículo anterior, no 33. E aí ele começa: alguns extinguiram a violência do fogo. Essa versão, né? A minha diz: apagaram a força do fogo. Qual que é a referência que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui? Aos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados dentro de uma fornalha. A pergunta que eu te faço: eles apagaram a fornalha, irmãos? Mas eles apagaram a força do fogo. Eles apagaram a força do fogo. Sabe por quê? Nabucodonosor chama eles e fala o seguinte: olha, se vocês não ajoelharem para adorar essa estátua que eu fiz, vocês vão ser lançados. Aí eles respondem, lá no capítulo 3 de Daniel, versículo de número 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha e da tua mão. E eu acho interessante que, inclusive, no versículo que eu não peguei aqui, no versículo seguinte, 18, ele vai dizer: e se Ele não quiser nos livrar do fogo, né? E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos prestar culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Por quê? Porque tem um mandamento, a gente aprendeu com os nossos pais, que somente devemos adorar a Deus, servimos somente a Deus. E aí eles têm essa convicção no coração. Talvez justamente por isso que o Senhor vai dizer no versículo 2 de 43, de Isaías 43 que a gente leu: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama se arderá em ti. Porque é justamente isso, irmãos, que acontece quando nós temos o primeiro estágio da fé convicto. Quando nós entendemos que o Senhor Deus é poderoso, nenhum fogo pode queimar a nossa vida. Eu não estou falando do fogo literal, e você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de algo em um sentido material. Eu estou falando de algumas coisas, algumas adversidades que sobrevêm. A gente apaga a força daquela adversidade. E é por isso que algumas pessoas muitas vezes olham para nós e não conseguem entender como é que consegue passar por esse problema e continuar sorrindo. Porque minha confiança está em Deus. Levante uma das suas mãos nesse momento agora. Peça a Deus, aumente a minha fé nesse instante. Eu quero começar a ser movido por fé, ó Deus. Eu não quero me curvar aos temores que a circunstância então impondo, ó Deus. Eu me recuso a me curvar perante o medo que as circunstâncias querem impor na minha vida, Pai. Espírito Santo de Deus, me ajude a me firmar na sua palavra. Me ajude a ouvir a voz do Senhor. Me ajude a ouvir o Senhor dizendo para não ter medo, para crer somente, para entender que o Senhor pode mudar todas as coisas. Oh meu irmão, coisas mudam, tempos passam, mas o Senhor Jesus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Aleluia. É isso que ele fala para Jairo quando diga: não temas, crê somente. Porque Jairo, a sua filha pode ter morrido. Jairo, a economia pode estar sucumbindo. Jairo, o seu casamento pode estar debilitado. Jairo, as suas emoções podem estar confusas, mas eu permaneço sendo Deus que realiza milagres. Oh irmão, que o Espírito Santo renove a sua fé, que o Espírito Santo possa vir sobre você para te fazer entender que Ele é Deus que cumpra e vela pela sua palavra. Saia com seu coração aqui essa noite entendendo que quando os seus olhos estiverem no Senhor, é Ele quem vai agir por você.
Quando os seus olhos estiverem em Deus, você vai prevalecer sobre as adversidades. Não existe nenhum problema que você não possa prevalecer se os seus olhos estiverem em Deus.